vai falando aleluia, vai falando glória a Deus. Almeja a presença dele, almeja em nome de Jesus. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Se renda à presença dele, se renda, dá o seu melhor. Ele está aqui sondando o seu coração. Ele veio buscar a sua oferta, receber a sua oferta de amor. Ele merece o melhor de cada um de nós. Lança o seu fardo, lança as suas dúvidas, as suas incertezas, as suas inseguranças sobre ele. Lança esse fardo pesado que você tem vivido sobre ele, que o fardo dele é leve, é suave. Bendito Deus Santo, Senhor Jesus. Digno és, Pai. Nós queremos te louvar, Deus, agradecer o teu nome, porque o Senhor é bom, Pai. Nesse dia, Deus, que se chama hoje, nós colocamos os nossos corações perante o Senhor, Pai, em agradecimento, Pai, em adoração. Eu gostaria de chamar os irmãos a ministrar o coração do Senhor, que nós possamos levantar a nossa voz, levantar as nossas mãos e nos alegrarmos diante de Ti, nos alegrarmos diante dEle, porque somente Ele é digno. Minha vergonha me sepultou, eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto estava em meu Todo com as palmas para ele. Bata seu melhor. Me escondia de Ti, Senhor, mas teu perdão me libertou. Tu me chamastes e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamastes e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Por tua graça eu salvo sou. Teu grande amor me libertou. Eu renasci quando te conheci. Tu me chamastes e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamastes e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Do meu pecado me resgataste, tua glória as cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora sou cidadão do céu. Do meu pecado me resgataste, tuas glórias cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora sou cidadão do céu. Ferido estava e me curaste, teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro
teu sangue me resgatou. Tu me chamastes e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Aleluia! Tu és bendito, Deus, nós te adoramos, te engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é Deus, Pai. Aleluia! Santo tu és, Deus, santo, 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 santo. Sobre o trono estás, Jesus, santo. Digno de adoração, honra, glória. Sobre o trono estás, Jesus, santo. Digno de adoração, Jesus, santo, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que do trono está. Outro igual não há. Toda a criação, só a Ele rende adoração. Outro igual não há. Digno é o Senhor, o Cordeiro que do trono está. Outro igual não há. Outro igual não há. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é o Senhor. Somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno. De tudo Ele é Senhor. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é Senhor. Somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei, Ele é Senhor. Digno é o Senhor, o Cordeiro que do trono está. Outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração. Outro igual não há. Digno é o Senhor, o Cordeiro que do trono está. Outro igual não há.
não há outro igual a ti. Nós te adoramos, Deus, bendito é o teu nome. Cantaremos para sempre, cantaremos para sempre o teu nome. Te louvaremos, Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome e é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo,
santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Clame a Ele. Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre. Tu és santo, Deus, bendito é o teu nome. Nós cantaremos que o Senhor é santo, bendito. Bendito é o Rei que vem. Bendito é aquele que na cruz do Calvário morreu e nos salvou. Santo, santo é Senhor. Chame por Ele, igreja. Chame por Ele. Ele está aqui. Chame o teu nome, clame por Ele. Coloca os teus fardos, coloca as suas ansiedades, coloca o seu coração. Te amo, Senhor. Eu te amo, Deus. Meu coração está em Ti. Meu coração está em Ti. Tudo é Teu, tudo é Teu, tudo é Teu, Senhor. Oh, entrego a minha vida, entrego os meus projetos, entrego tudo, 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 tudo é Teu. Oh, ricandale, malamalabasure, manalabasure, candalabar. O Teu Espírito, o Teu fogo, Deus, queremos mais de Ti, muito mais de Ti, muito mais de Ti, Senhor, muito mais de Ti. É chegado o dia e tudo novo se fará. Paz e justiça reinará sobre a escuridão, a luz nos guiará. O Rei está chegando. A morte não tem mais poder, a dor já não existirá. Ele é a esperança de um novo amanhecer. Ele era, Ele é, Ele era, Ele é, em breve Ele virá. E o Filho de Deus, coroado Rei, das nuvens
nuvens descerá, todos o verão, com as marcas em suas mãos. Aleluia, 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 aleluia. E é chegada a hora, eu já posso até sentir os sinais estão surgindo, o rei está se aproximando, ele é o que há de vir. A história foi escrita e todos sabem o final. O meu futuro está seguro nas mãos do Salvador, que em breve voltará. Em breve ele virá, e o Filho de Deus, coroado rei, nas nuvens descerá, todos o verão, com as marcas em suas mãos. Aleluia, aleluia, em breve ele virá, e o Filho de Deus, coroado rei, nas nuvens descerá, todos o verão, com as marcas em suas mãos. Aleluia, 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 aleluia. Bem forte pro Todo-Poderoso. Não é para mim não, é pro Todo-Poderoso. É pro Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão da mídia, coloca o Salmo 23 aí, irmão, por favor. King James. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Amém? Você crê, você recebeu uma unção para que o Senhor transporta o meu, não é o que diz? O Senhor prepararás uma mesa ou um banquete na presença dos meus inimigos e me ungirá a cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Esse fazer transbordar o meu cálice é a alegria. Lá nessa época aí, as pessoas, o sujeito quando era perseguido, que ele chegava na
anfitrião daquela tribo, uma autoridade sobre aquela tribo, ele era guardado, né? Quem fosse tocar naquela pessoa tinha que tocar naquele anfitrião, ou seja, ali era preparado um banquete na presença dele, o sujeito de perseguido, o sujeito de humilhado, o sujeito às vezes de derrotado, numa situação complicada, ele ali, quando ele encontrava aquele anfitrião, que o nosso anfitrião é Jesus Cristo, que nos encontrou, então numa situação às vezes de tristeza, de desânimo, não sei qual a situação que você está passando, mas se você crê, ele prepara esse banquete, ele na presença dos teus inimigos, e ele prepara uma mesa, e ele te ungirá a cabeça com óleo e faz transbordar o teu cálice, ou seja, te dá alegria naquilo onde tinha tristeza, naquilo que não estava andando, naquilo que não estava funcionando, passa a ter alegria. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, hoje cedo, lendo esse salmo, o Espírito Santo deu sobre a unção, que fala, ele unge a nossa cabeça com óleo e faz transbordar o nosso cálice. Então creia. Às vezes você fala, mas eu não estou acostumado a ver essas coisas, mas assim é diferente. Cada um, o Espírito Santo usa como ele quer, e cada um recebe segundo você crer, em nome de Jesus Cristo. Então, diante desse banquete que está preparado para você, diante desse Senhor, igual diz ali, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Senhor. É Ele que cuida de mim, é Ele que me leva para águas tranquilas, é Ele que, né, me faz descansar em pasto verdejante, que me leva para águas tranquilas, que restaura o vigor, conduz-me num caminho da justiça por amor do seu nome. Às vezes a gente não merece, às vezes a gente, nem está ali inseguro, mas se a gente crê, Ele faz isso, por amor do seu nome, porque Ele depositou diante de nós. Olha a importância da gente honrar o nosso Senhor, da gente buscar o nosso Senhor, porque Ele, por amor do nome dEle, né, Ele nos guia por amor da justiça. Será que a gente tem nos esforçado para trilhar esse caminho, para testemunhar desse Senhor, que não mediu esforço e não mede esforço na nossa vida, uma vez que a gente se volta para Ele? Às vezes a gente quer, mas está só dependendo dele, a gente não faz a nossa parte, que é o mínimo, do mínimo é fazer a nossa parte, que é crer, que é obedecer, que é se aproximar dele. E aí muitos estão ficando para trás, muitos estão dentro da igreja, teve a oportunidade, começou a mudar e a sua vida travou, porque não tem, parou, ele estacionou ali, não tem rompido, não tem colocado diante desse Deus as situações, as diversidades, para Ele fazer o teu cálice transportar. E Ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E por que o Senhor está com ele? Porque a ovelha ouve o comando, a voz do seu Senhor e obedece. Mas se a ovelha for rebelde e não obedecer o seu Senhor, ela não está, né? O Senhor não vai estar com ela. A proteção do Senhor não vai estar com ela. Então, para a proteção do Senhor estar na nossa vida, a gente realmente tem que se dirigir a Ele como o Senhor da nossa vida. Como o Senhor da nossa vida, nós temos a obrigação de, como escravo dele, que Ele nos comprou com o sangue dele, obedecer, honrá-lo, servi-lo. Porque se de uma criança, se das pedras, se você não louva de coração, não agrada esse Deus, as pedras os faz, você os faz. Aí você vai perder, às vezes, para coisas que não tem raciocínio, coisas que não tem discernimento, como nos foi dado a honrar o seu Senhor. Então nós temos que rever os nossos conceitos, como nós temos servido esse Senhor. Amém? Então, se você veio preparado com seu dízimo, sua oferta, e creia,
que o seu cálice vai transbordar, que Ele vai fazer transbordar o seu cálice. Venham honrá-lo em nome de Jesus. Aquele que no trono está, coberto de glória e luz, seu sangue comprou salvação. Digno, Ele é digno. Aquele que tudo criou, o fardo pesado levou, o Rei que por nós se humilhou. Santo, Ele é santo. Nós te adoramos, nós te adoramos.
Pai querido, glorioso, majestoso. Obrigado por essa manhã maravilhosa na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, apresentamos as finanças do Teu povo, Pai. As nossas finanças ao Senhor. Se agrada dela, Pai. Nos ensina a Te honrar a cada dia, a cada instante, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, amarrando o devorador, migrador, cortador e destruidor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, e nos ensinando a Te honrar, meu Deus, com as premissas, meu Pai, da nossa renda, Pai, com as nossas ofertas, Pai. Multiplica, coloca no coração de cada um coração, meu Deus, disposto a dar um coração generoso, meu Pai, que, meu Deus, Te honra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, e amém. Amém? Glória a Deus. Você é bem-aventurado, amém? Tem pessoas que, não sei, de repente está viajando. Pode se sentar, pode sentar, isso. Tem pessoas que às vezes está viajando, tem pessoas, não sei. Mas tem pessoas quando fala que não é o pastor que vai estar, os pastores, ela não vem. Isso mostra que a pessoa, o tamanho da incredulidade da pessoa. Porque muitas das vezes, e a gente vê o seguinte, quando eu comecei para a igreja em 98, eu não estava preocupado quem ia pregar. Eu não estava preocupado eu não sabia se aquele homem que estava ali, porque lá sempre trocava de pastores, eu não estava um pouco preocupado se aquele pastor tinha anos e anos na presença de Deus. Eu ia ali com um desejo de mudança, com um desejo de conhecer esse Deus. Antes, quando eu estava passando por processo de vítima de macumba, a vida toda enrolada, eu sabia que existia um Deus. Eu só não sabia aonde a encontrar. Eu sabia que existia um Deus, ia na cartomante, ia no espiritismo, ia na macumba, que hoje se dão como religião, não pode nem se expressar, mas a verdade é que eu ia e cada vez voltava pior. Ia no catolicismo. Então, assim, o que os meus pais me ensinavam era as coisas ocultas. Então, eu sabia que existia um Deus, estava enfrentando problema, dificuldade, só que eu não aceitava a me entregar diante daquela situação. Eu tinha comigo, eu falava, existe um Deus e eu preciso encontrar esse Deus. Mesmo cheio de trevas, mesmo numa situação tão difícil, eu sabia que existia um Deus. E eu sabia que aquele Deus tinha algo melhor para mim do que o que eu estava vivendo. Eu não aceitava ter terminado um namoro, ainda que foi errado, de 3 anos, e deixar por aquilo. Eu sabia, não, existe um Deus, eu não vou entregar a minha vida, porque segundo os demônios diz que foi feito para deixar-me na sarjeta. Mas eu sabia que existia um Deus, todo perturbado, cheio de demônios, cheio de coisa errada, cheio de palavrões, cheio de coisas malignas. Mas conforme eu fui me aproximando desse Deus, eu treinava malhação, uma turma me chamava de Maguila, realmente tinha bastante massa muscular. E quando eu comecei para a igreja, eu foquei só a vida com Cristo, que eu vim de uma vida todo destruído, inclusive na vida sentimental. Eu falei, eu não vou me preocupar com vida sentimental, não vou me preocupar com finanças, não vou me preocupar com nada, eu vou só investir na minha vida espiritual. E comecei com jejuns, com orações, fazia jejum de 12 horas, mesmo trabalhando na construção civil, não sabia muito sobre jejum, mas eu fazia de 12 horas, vez total. Aí depois uma irmã, uma obreira, falava, não, irmão, você está louco, você não pode se trabalhar do modo que você trabalha, sem se hidratar. Não sabia, mas fazia.
E quando eu quebrava aquele jejum, eu abria um outro, eu não aceitava. E com aquilo, com 6 meses, eu perdi toda aquela massa muscular, mas de outro lado, mesmo cheio de coisa a ser tratada, eu estava crescendo em Deus. Eu tinha desejo em crescer, em mudar. Eu não estacionei ali. E eu creio que uma das coisas que me ajudou muito foi o jejum e a leitura da palavra de Deus. Era o interesse pelas coisas de Deus. A gente acabava o culto, a gente pegava a Bíblia, tem uma Bíblia pentecostal, mas os irmãos lá iam estudar aquela Bíblia, sentava 4, 5 ali, às vezes evangelistas, às vezes jovens, e pegava e ia fazer aquele estudo, ia conhecer, aí lê em tal parte, confere tal lugar, confere tão aquilo. Era aquilo, a nossa alma almejava, aquilo nos alimentava, aquilo nos trazia paz, aquilo nos trazia experiência com Cristo, porque a gente está investindo na nossa vida espiritual, no nosso homem interior, que estava se formando, porque a gente aceitou a Jesus Cristo e nasceu uma nova criatura, como uma criança, mas a gente começou a alimentar essa criança com as coisas de Deus, com as coisas, o jejum para matar a velha natureza, que jamais você vai conseguir servir a Deus, agradar da mensagem de Deus, agradar quando ter a percepção quando é o Espírito Santo que está falando, se realmente você estiver na carne. Se realmente você está se saciando com os prazeres deste mundo, mais do que com as coisas de Deus. Então, eu não estava preocupado quem estava pregando, o que mandava fazer, eu não questionava, mas isso no decorrer do tempo, conforme você vai tendo experiência, conforme você vai conhecendo, se você deixar o orgulho entrar, que é o pior pecado que tem, foi o primeiro que entrou, inclusive no céu, achar que é alguma coisa, achar que conhece mais, achar que... e passa por isso que eu já passei. Eu já passei por isso e eu repreendi, é uma luta. Eu falei, não, está repreendido, é o Espírito Santo que está falando. Senhor, me dá humildade, eu tenho que me dobrar, eu tenho que crer que é o Espírito Santo que está falando. Eu tenho que pedir ao Espírito Santo para falar comigo. Eu não tenho que estar preocupado quem que está. É tanto que eu vou ouvir uma mensagem, eu vou ouvir até a mensagem quando eu ministro, eu falo, Espírito Santo, fala comigo. Porque se eu for ouvir com ouvidos críticos, se eu for ouvir armado, aquilo vai ser a pior coisa que eu vou ouvir. Aquilo não vai ter como alcançar o meu espírito, porque eu estou armado, eu estou em defesa. E a mesma coisa, isso é perigoso porque quem tem a perder é a gente. É a gente. Então, você está aqui agora, tem 2 vozes lançando em você. Tem o Espírito Santo e tem mais uma voz aí querendo roubar essa semente. Querendo roubar aquilo que o Espírito Santo quer te dar nesta manhã. Ou tem te dado e tem roubado. Não tem achado um coração sedento. Um coração que reconhece que é o Espírito Santo que está falando. Porque é o Espírito Santo. Às vezes, de repente, você está acostumado com os pregadores eloquentes, pregadores cheios de informações, pregadores cheios de conhecimento, mas que não muda a tua vida. Não basta eu saber quantos anos, dias, horas Jesus morreu, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Não vai fazer diferença qual que foi a pomba, que eles viram que o Espírito Santo desceu, não vai fazer diferença na minha vida. Então, às vezes tem conhecimento que não passa de teorias, que não vai resolver em nada na minha vida, mas ainda que seja simples, do modo que ela é, mas que seja a palavra de Deus, recebida com sede, com vontade, com o coração disposto a obedecer, vai frutificar. Vai ter resultado, porque era simples. Jesus pregava comparando, levando as pessoas a entender a mensagem
no cotidiano delas, ensinando a respeito de boi, que era o que eles usavam, a respeito de carga, que era o que eles lidavam, a respeito de água, que era o que eles bebiam, a respeito de perder dáculo, isso, aquilo, outro. Ele dava um alimento que o povo entendia, usava de meios de parábolas, meios, né, mais específicos quando necessitava ser específico. Mas o Evangelho, ele é simples. O Evangelho é a palavra de Deus e simplesmente, se você crer do modo que ela é, simples como ela parece, e você praticar, e você querer, porque o que vai fazer a diferença é a prática dela. O que vai fazer a diferença é quando você pratica ela. Quando você não pratica, você pode ser formado em teologia, ser formado não sei das contas, não vai fazer diferença nenhuma. Tem pessoas que têm um monte de canudinho lá na parede e está trabalhando de servente de pedreiro. Não tenho nada contra, mas o cara se formou para ser o quê? Uma pessoa, às vezes, doutorado, uma pessoa de ponto, uma pessoa, e tem outros que não estudou nada. Já vi casos de pessoas que às vezes têm só a 4ª série, mas a pessoa empresária, a pessoa ali, porque o que voga isso aqui, pessoas que não têm braço nem perna, andam em cima de um patinete e empresário. Tudo vai bem, mas que manda isso aqui. E buscar o Todo-Poderoso e obedecer a Ele. Em nome de Jesus Cristo. Espero que vamos fazer uma oração, Pai querido e amado. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, te pedimos nessa manhã, meu Senhor, que o Senhor tenha liberdade em falar o nosso coração. Pede a Ele para Ele te quebrantar, para Ele colocar, sabe, para Ele se coloca diante dEle para querer ouvir, para querer mudar, para querer transformar. Porque se você quer crer e crer, muitas das vezes o que você vai ouvir, se você receber na carne, você não vai gostar. Se você receber com corações críticos, você não vai receber, você vai até ficar com bronca de mim. Mas se você receber com um coração sedento em mudar, um coração disposto a agradar o seu Senhor, você vai praticar. Pai, Espírito Santo, tenha liberdade em trabalhar, tenha liberdade em falar sobre esta palavra, a tua palavra, que é santa, que é poderosa, e nós somos propriedade do Senhor. Meu Pai, porque hoje, quando as pessoas são corrigidas, elas mudam de igreja. Quando elas são disciplinadas, meu Deus, é mais fácil mudar de igreja. É mais fácil, meu Deus, abandonar e ir para outra igreja, porque a igreja não satisfaz, as coisas não satisfaz o ego dela, Senhor. Mas, meu Deus, de primeiro, meu Pai, igual eu já fui chamado de moleque, Senhor, e permanecei firme e forte, sem ódio do teu servo. Pelo contrário, eu sabia que aquilo era disciplina do Senhor, provando o meu coração. Ó Pai querido e amado, mas hoje, meu Deus, por muito menos, as pessoas mudam de igreja, porque está cheia de si, está cheia de ego, está cheia, meu Pai, de engano, cheia, meu Pai, de coisa que não te agrada, cheia, meu Deus, de contaminação, Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo, e libera uma unção poderosa de arrependimento nesse coração. Meu Deus, que um dia te aceitou, um coração, meu Deus, que um dia aceitou o Senhor como o único Senhor da vida dele, Pai. Reconheceu que era pecador e que não dava para ser salvo, não pode ser salvo aquele que não permanece em Cristo. Então fala, Espírito Santo, tenha liberdade, eu escondo atrás do Senhor. Usa esses lábios, usa essa mente, fala, edifica, renova, fortalece, para a tua honra, para a tua glória, ó Santo Espírito. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Nós sabemos, eu aprendi que como pregador, um dia esse culto,
ele vai ser cobrado de mim. Um dia esse culto ele vai ser apresentado, e aquilo que o pregador ele se omite, às vezes ele não tem coragem, não tem ousadia de falar, ele vai prestar conta. Às vezes, uma palavra ele pode ir de encontro a uma pessoa que não está bem com Deus, machucar, até tirar da presença de Deus, mas de outra, ela pode achar uma terra boa e essa pessoa se arrepender e mudar, e ser salva. Então, a gente quando aceitou a Jesus Cristo, nós o aceitou, a condição, a compra dele, nós mudamos de Senhor. O Senhor lá fora de uma pessoa é o Satanás, é o mundo. Mas quando nós aceitamos a oferta de Cristo, nós somos comprados, nós somos servos dele, nós somos propriedade dele, propriedade para agradar a ele. Custe o que custar. Por isso que ele fala, você não resistiu, Paulo fala, ainda até o sangue contra o pecado. Muitos têm se entregado por muito menos. E enganado. Disse passagem, enganado, achando que está salvo porque está vindo na igreja. Achando que está salvo porque aceitou a Jesus Cristo. E não é verdade. Ele fala que aquele que permanece em Cristo. O caminho é Cristo. O caminho santo, que ele diz que nem um louco que entrar por ele, mas que entrou, que permanece nesse caminho. Se você sair, se você desviar do caminho, você não está mais em Cristo. É o caminho santo e vivo. Amém? Aqui em Romanos 6, Romanos 6,15. Às vezes a versão que você tem difere um pouquinho, mas se quiser acompanhar no painel, fica à vontade. Romanos 6,15. Aqui